Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, um feliz ano novo a todo mundo. Você já deve ter percebido que eu sou o Matheus Schmaelter. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante popular na leitura de Kierkegaard, que é o maior interesse, pelo menos da grande maioria dos psicólogos que se interessam e se debruçam sobre Kierkegaard, que é o conceito de, ou a categoria de angústia. Então, no glossário Kierkegaard de hoje, nós vamos falar de angústia. A angústia é uma categoria do espírito, e espírito não fica muito bem definido na obra de 1844, o conceito de angústia, mas a gente pode ter alguma ideia sobre o que esse espírito significa na obra A Doença para a Morte, ou O Desespero Humano, de 1849. Ali, Kierkegaard, ou Anticlímacos, o pseudônimo que escreve a obra, diz que espírito é o si mesmo. E caso você queira saber mais sobre isso, sobre o que é o si mesmo, o ser humano consciente de si, tem um outro glossário Kierkegaard já aqui no meu canal, onde eu falei sobre o si mesmo. Dá uma olhadinha lá, que essa ideia do espírito vai ficar bem mais clara para você. Mas então a angústia, ela é uma categoria do espírito e, portanto, ela é própria, ela é originária do ser humano. Em filosofia, nós diríamos que a angústia é uma categoria ontológica. Faz parte da constituição fundamental de todo ser humano. E ela é própria exclusivamente do ser humano, porque os animais não têm angústia, porque eles não têm espírito. Tendo dito isso, eu queria apresentar para vocês 3 maneiras da gente compreender a angústia, tal qual elas aparecem na obra O Conceito de Angústia. Quem quiser adquirir o livro e ler mais sobre essa obra, ela existe em português, publicada pela editora Vozes, com tradução do professor Álvaro Valls, mas fica aqui um alerta. Pesquisadores do mundo inteiro concordam que O Conceito de Angústia é uma obra bastante difícil, talvez a obra mais difícil de Kierkegaard, e ela pode gerar uma certa frustração numa primeira leitura. Mas não se angustiem, não se desesperem, tem muita coisa para se aprender ali. A primeira descrição que me interessa sobre a angústia, que aparece no primeiro capítulo do livro, é a angústia como possibilidade da liberdade. A angústia como algo que surge antes mesmo da liberdade, mas diante da possibilidade de sermos livres. E aqui aparece uma grande marca da angústia. A angústia está relacionada com a nossa condição de liberdade. O ser humano, para Kierkegaard, é radicalmente livre. Mas essa liberdade, ela não é fácil, ela não é fluida, ela é enredada pela angústia. Então, diante das diversas possibilidades as quais nós podemos escolher, há a angústia. Então, a angústia ela já aparece num estado, por exemplo, de Adão, antes do pecado, que o Kierkegaard vai dizer que é o estado de inocência. Uma breve explicação aqui. Uma vez que Adão peca, e não necessariamente pelo pecado, mas pelo ato livre que produz o pecado, ali o espírito desperta. A consciência de si, da responsabilidade, das consequências das suas ações, aparece e ele começa. O ser humano Adão começa a perceber a si mesmo como homem, a Eva como mulher, como diferente do mundo, o que antes, no estado de inocência, não acontecia. Então Kierkegaard diz, em oposição ao que eu falei que o espírito desperta, que no estado de inocência o espírito como que dorme. Adão não se distingue por gênero ou por espécie. Não, ele simplesmente existe numa síntese de alma e corpo, uma ideia bastante presente na filosofia do Kierkegaard, especialmente nessa obra e em A Doença para a Morte, de que o ser humano é uma síntese, e aqui uma síntese de alma e corpo, que é estabelecida, equilibrada pelo espírito. Mas quando o espírito dorme, não existe uma distinção desses elementos que compõem o ser humano, dessa relação, né? E, no entanto, a angústia já está presente como uma angústia de nada. Uma angústia diante de algo que não é algo. É isso que ele está dizendo ali. Porque, ainda que Deus tenha falado para Adão que ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse ele morreria, é assim que a narrativa do Gênesis nos apresenta a história, Adão não tem condições de compreender o que Deus está dizendo. Porque ele não sabe o que é bem e o que é mal, ele não sabe o que é morte, ele não compreende essa linguagem. Então, ainda assim, ele se angustia diante da possibilidade da morte, diante da proibição. Angústia que aparece num estado de inocência, que aparece diante da possibilidade da liberdade. Porque quando Deus põe uma proibição, quando, enfim, uma proibição é posta, mesmo que a gente desconsidere a ideia de Deus,
há uma angústia porque percebe-se que se há algo que é proibido é porque há a possibilidade de eu fazer. E isso é uma angústia diante da possibilidade da liberdade. Em segundo lugar, uma outra descrição que eu particularmente gosto bastante é a angústia como uma antipatia simpática e uma simpatia antipática. É uma descrição um pouco difícil, que eu prefiro traduzir em linguagem bastante contemporânea como sendo a angústia como um Deus me livre, mas quem me dera. É algo que te seduz e ao mesmo tempo te repele. Algo que a gente quer e ao mesmo tempo a gente não quer. Então, a angústia diante da possibilidade da liberdade, a angústia diante de querer algo, mas ao mesmo tempo não querer. Talvez por medo, talvez pela incerteza, pela insegurança. A possibilidade está ali e a gente se sente atraído por ela, mas ao mesmo tempo fica um tanto reticente. Isso também é angústia. E isso também marca a condição livre originária, de acordo com Kierkegaard, de todo ser humano. E por fim, talvez uma das descrições mais famosas da angústia no âmbito kierkegaardiano, a angústia como vertigem da liberdade, esse efeito que a liberdade nos gera, né? Que está presente em tudo isso que a gente colocou agora, na possibilidade da liberdade, na antipatia e na simpatia pela possibilidade. Tudo isso são marcas dessa vertigem que a liberdade nos põe. Essas são as três principais definições que a gente tem da angústia de maneira geral e elas marcam o limite da psicologia. Na obra O Conceito de Angústia, o Vigílio Jalfiniense está muito preocupado em destacar também a necessidade da distinção. Isso aparece inclusive na epígrafe da obra, né? O tempo das distinções passou, o sistema o superou, ele vai dizer. Isso quer dizer que as ciências indistintamente tratam de assuntos que não lhes dizem respeito, que elas não possuem o que na tradução brasileira a gente chama de tonalidade afetiva que é própria de um determinado assunto. Então, a psicologia não tem a atmosfera afetiva ou a tonalidade afetiva para abordar, por exemplo, o conceito de pecado, que é difícil de ser abordado, mas mais se aproxima da dogmática, da teologia e talvez de um certo modo ético de se pensar. Mas a angústia ela é própria da tonalidade afetiva da psicologia. Então Vigílio Jalfiniense, um autoproclamado psicólogo, se debruça sobre a angústia como essa categoria que a psicologia pode explicar e que pode nos dar uma ideia do estado psicológico do indivíduo, de Adão, quando ele peca. E que, em último caso, fala do nosso estado psicológico diante da possibilidade da liberdade. Então a angústia ela é o último estágio, limite da psicologia antes do salto qualitativo, da ação livre que põe, então, uma nova qualidade. É sobre isso o vídeo de hoje. Claramente eu não esgotei as possibilidades da angústia. O livro, O Conceito de Angústia, trata de diversas manifestações da angústia. Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica sobre a angústia, ficou alguma dúvida, gostaria que eu fizesse mais vídeos sobre esse tema, talvez fazendo algumas aplicações práticas, escreve aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos que se interessam pelo tema, para a gente fazer esse conteúdo alcançar mais gente, esse canal crescer. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!